Bom, eu estou aqui para falar a respeito de uma coisa que é escrita criativa. Por que eu vou falar sobre escrita criativa? Eu tenho estudado a respeito disso, eu estou em 2 cursos sobre escrita criativa e estou na organização de uma oficina com algumas ex-alunas, outras pessoas que foram se agregando no caminho. E tem um amigo meu que falou assim, por que você não fala um pouco a respeito disso? Por que você não grava um vídeo falando a respeito de escrita criativa? Que é uma coisa que eu gostaria muito de saber. Aí eu falei, ok, vamos fazer um vídeo sobre escrita criativa. Primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito da escrita criativa é que não é uma forma de transformar uma pessoa normal em um gênio da literatura. Não é. Curso de escrita criativa, oficinas de escrita criativa, na verdade são uma forma de você entrar em contato com as ferramentas de produção artística. Eu sou da opinião de que genialidade, inspiração, sensibilidade são coisas que a gente não ensina. A questão da sensibilidade pode ser desenvolvida. A inspiração é uma coisa que, quanto mais a gente está em contato com arte, com criatividade de forma geral, a gente se inspira mais, a gente se torna mais criativo. Mas não é uma coisa que possa ser ensinada. Então, o que pode ser ensinado? Técnica. É o conhecimento de coisas que funcionam, que servem. Por exemplo, eu quero transmitir um determinado sentimento com a minha escrita. Ou eu quero criar uma determinada atmosfera com a minha escrita. Como é que eu vou saber se isso está funcionando? A gente precisa de outras leituras, a gente precisa de opinião de gente que seja mais experiente, a gente precisa desse outro olhar, desse olhar do outro, para que a gente perceba se a coisa está funcionando ou não. E lógico, quanto mais experiente esse olhar, melhor. É o mesmo que acontece quando a gente vai falar a respeito de música, por exemplo. Não basta conhecer as notas musicais ou conhecer a respeito de ritmo, melodia e de composição e etc., para que você saia, né, produzindo sinfonias maravilhosas e etc. Saber o conhecimento teórico não vai te transformar num Mozart, mas Mozart e Beethoven precisaram aprender algumas técnicas para que eles conseguissem ser quem eles são. Você não vai criar grandes obras do nada, a não ser que você seja uma pessoa, sei lá, um gênio, e assim, você não é. Pode guardar isso no seu coração, você não é um gênio. Porque gênios são coisas raríssimas. Nós, mortais, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos melhorar, precisamos aprender, etc. Então, a gente precisa da técnica. A oficina ou o curso de escrita criativa, ele vai funcionar muito nessa direção, na mesma direção que um curso de música funciona para um músico, que um curso de pintura, um curso de desenho, um curso de alguma técnica de pintura, aquarela, por exemplo, vai funcionar para um pintor. Ele vai dar recursos para aquela pessoa produzir a arte dela. Eu estou fazendo 2 cursos de escrita criativa. Tenho introdução à escrita criativa em prosa, do Thiago Novaes. Eu coloco o link na descrição do vídeo. E a extensão em escrita criativa, narrativa, da PUC do Rio Grande do Sul. Eu recomendo, vale muito a pena fazer esse curso de extensão. E o curso do Thiago Novaes também é muito bom. A questão da interação entre os participantes é uma coisa legal. As atividades que ele propõe são desafiadoras, porque são coisas que servem como inspiração para você produzir algo que depois vai ser seu. Pode ser assim, vamos supor, tem uma proposta, uma que eu fiz por último, uma crônica de viagem. Aí eu falei, puxa vida, crônica de viagem
Eu nunca fiz crônicas de viagem e eu nem viajo tanto assim. Nem é um gênero que eu curto. Mas foi legal, porque eu me forcei a transformar esse gênero, que não é um gênero que eu curtia, em algo meu. Eu tive que transformar isso em alguma coisa que dialogasse com o meu modo de escrever, com a minha poética, com a minha visão de mundo. Eu vou mostrar pra vocês esse livro aqui, que foi o primeiro que me fez me interessar pelas oficinas, eu acho. Esse livro se chama Como Contar um Conto e é do Gabriel Garcia Marques. Na verdade, isso aqui é a transcrição de alguns encontros de uma oficina de roteiro que ele tinha na Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños. Eu não sei falar espanhol, então eu devo ter pronunciado tudo errado. É interessantíssima a forma como ele conduz essa oficina. Por exemplo, tem uma parte na introdução, eu acho que na introdução, ou já em um dos diálogos, que ele está falando a respeito de uma fotografia que ele encontrou numa revista. Era uma fotografia que tinha uma moça japonesa, talvez vestida de geisha, não me lembro. Tinha um cenário atrás e ela estava com guarda-chuva. E ele olhou para aquela foto e ele disse: aqui tem uma história. E ele começa a escrever, tenta escrever a respeito dessa moça, não dá certo. Ele tira a moça, ele tenta escrever a respeito do cenário, não dá certo. E no final, ele tira tudo e escreve sobre o guarda-chuva. Então, olha só que interessante. E ele leva isso para a oficina para mostrar que a gente tem que treinar o olhar. Assim como a nossa técnica pode ser alterada, pode ser refinada, também a nossa visão pode melhorar, pode ser aperfeiçoada a partir desse tipo de curso, desse tipo de aprendizado que a gente tem nessas oficinas. Quem escreve, geralmente escreve desde pequenininho e faz aqueles poeminhas e enche cadernos e cadernos de coisas que acha maravilhoso e que depois vai perceber que não eram tão maravilhosas assim. Mas o importante vai chegar um momento em que, se você realmente quer focar na escrita como a sua forma de expressão no mundo, você vai ter que se preparar para isso. Você vai ter que se melhorar para isso. É lógico, você pode passar a vida inteira escrevendo em diário, você está usando a escrita como a sua forma de expressão, mas é uma forma de expressão muito íntima. Você escrever um diário, você escrever alguma coisa para si. Se você vai escrever alguma coisa para o mundo, em formato de algo artístico mesmo, então é uma forma de comunicação, você tem que se preparar para isso de alguma forma. E você vai sentir necessidade também. Vai chegar um momento em que você vai falar assim: nossa, eu acho que eu tenho que aprender mais sobre isso que eu tô querendo fazer aqui. Eu preciso aprender mais sobre construção dos personagens, sobre fluxo de consciência, enfim, sobre todos esses recursos que a gente pode usar na hora de montar a nossa narrativa. Outra coisa, eu fico abrindo, né, vários assuntos, quando na verdade eu tinha que fechar. Mas enfim, outra coisa que é interessante, que é muito interessante, e que você aprende nesses cursos, é que o texto precisa de revisão. E revisão não é assim: não, eu sou bom de português, eu não preciso revisar meu texto porque eu sei muito português e eu não cometo erros gramaticais. Meu querido, não estamos falando disso. Estamos falando de revisão do texto que você produziu ali, para ver se realmente você atingiu a proposta, para ver se não tem muita repetição de alguma coisa que não deveria estar ali. É para refinar. Não é simplesmente você jogar o seu produto para fora sem polir, sem dar os detalhes. Até porque você vai realmente entender o que você estava escrevendo no final do texto. Porque você começa com uma ideia, e aí você vai produzindo, vai desenvolvendo a coisa, e chega no final e você fala assim: nossa, tem uma coisa aqui que eu descobri no caminho e que vai ficar sensacional se permear o texto todo, se passar, se estiver presente no texto todo. Tem uma crônica que eu escrevi para uma dessas oficinas, para um desses cursos de escrita criativa, que era sobre
ah, um histórico de leitura, meu histórico de leitura. E eu começo falando sobre as primeiras leituras que eu fiz, quais foram os primeiros autores que me inspiraram, que eu gostei muito, e vai passando por outros assuntos, por outros livros. E aí chega num determinado momento que eu chamo a biblioteca de templo. Não foi minha intenção inicial puxar para esse lado. Mas aí depois que eu puxei para esse lado, eu falei, nossa, olha que legal, eu posso puxar todo o texto para essa ideia de literatura enquanto a minha religião, aquilo que me une ao universo e que me une às outras pessoas e que me une à sociedade, enfim. E assim, não foi uma coisa planejada de antemão. Isso é muito legal. Não é uma coisa que eu planejo no começo, é uma coisa que vai se desenvolvendo e que de repente está ali no texto e aí você tem que lapidar. Porque aí é na segunda leitura, né, ou seja, na revisão, que você vai reorganizar aquele texto para que aquela coisa que surgiu meio espontaneamente comece a fazer mais sentido dentro do texto como um todo. Então é para isso que serve, também é para isso que serve a revisão. Né? Você vai tirar o que está sobrando, você vai adicionar o que está faltando e você vai deixar ele coerente de cima e embaixo. Né? É muita, não sei se é presunção ou se é inocência das pessoas. E assim, de todos nós, a gente passa por uma fase achando que a gente tem que escrever e a obra tem que sair inteira da gente, perfeita, completa. Se a gente mexer naquilo, já não é artístico, já não é. Isso é uma ideia muito romântica que a gente tem a respeito da escrita criativa, da literatura, da arte de uma forma geral. Achar que por ser arte e por ser uma coisa meio impulso, instinto e etc., não pode ser pensada. A arte, ela pode e ela deve ser pensada, porque a arte é uma forma de comunicação. Você não pensa para se comunicar, assim, na fala comum, cotidiana, você pensa para se comunicar, nem todo mundo. Se a gente pensa para se comunicar na linguagem cotidiana, no dia a dia, por que a gente não vai pensar para se comunicar por meio da arte? A gente pode até, no primeiro momento, se deixar levar por esse impulso criativo que é maravilhoso e que você tem que respeitar em você. Mas depois você precisa jogar um outro olhar. É como se fosse um. Você é o criador, mas você também é o crítico. Tanto que, assim, muitas pessoas falam que é interessante que a gente deixe guardadinho, descansando o texto depois que produziu e leia novamente para ver se aquilo vai ficar daquele mesmo jeito e geralmente não fica. Esse é o problema desse impulso atual de que a galera já escreve e já joga tipo no Facebook enlouquecidamente. Nem revisa e às vezes assim, já escreve direto no Facebook. Eu falo, gente, vocês primeiro precisam pelo menos passar por um outro programa de texto para dar tempo de você lançar 2 olhares em cima daquilo antes de divulgar para as pessoas. Não tem um problema em você divulgar, mas aquele texto podia ser tão melhor. Você olhar 2 vezes ou mais, né? Mais, quanto mais, melhor. Falar assim, não, agora eu acho que esse texto tá legal, agora sou eu. É interessante também a questão da sonoridade. Eu aprendi com uma amiga que também escreve, que escreve maravilhosamente bem, a pensar a sonoridade dos textos. Leia o seu texto em voz alta depois que você escreveu, porque aí você consegue refinar a questão da sonoridade dele. Olha só, que fantástico isso. Eu sempre achei que era suficiente, até por uma questão de timidez, sabe? De ter escrito o negócio e falar assim, eu vou ler alto aqui, aí minha mãe tá no outro quarto e vai ouvir o que eu tô falando aqui. Então, até por essa questão de timidez, em relação ao que eu produzia, eu ficava sempre com essa coisa assim, não, eu acho que é suficiente o som na minha cabeça. E não é. Não é suficiente o som na sua cabeça, porque o som na sua cabeça é diferente do som da palavra falada. Falando, a gente tropeça muito mais em sílabas do que pensando. Voz alta não significa que vocês vão pegar um microfone e sair falando, lendo seu texto pela casa. É simplesmente o suficiente para que a
o texto seja articulado pela sua boca, né? E ouvido pelo seu ouvido. Tá, aí vamos recapitular. Cursos de escrita criativa, oficinas de escrita criativa são importantes. Porque é importante a gente aprender antes de realizar, ou então aprender para melhorar a nossa realização. Os cursos não ensinam inspiração ou genialidade, nem sensibilidade. Eles não ensinam, eles estimulam no máximo. E eles trazem técnicas e eles trazem uma nova visão a respeito do texto. Como funciona um curso de escrita criativa, uma oficina de escrita criativa? Geralmente tem alguém que organiza, um professor ou mais de um professor. Por quê? Porque não dá para ser muita gente, né? Se o professor ele vai cuidar texto a texto dos alunos, vai se debruçar sobre aquilo, não tem como ele ter uma turma de 200 pessoas. Tem que ser um grupo pequeno para que tanto as pessoas possam se ajudar, quanto esse professor, esse organizador, essa pessoa que está ali como centro dessa oficina, possa ler e comentar todos os textos e ajudar todas essas pessoas a se desenvolverem melhor. Então tem essa pessoa e geralmente essa pessoa vai propor textos que eu digo é assim, material teórico mesmo. Então, textos sobre espaço, tempo, personagem, narrador, ou então vai falar a respeito disso. Tem o curso do Thiago Novaes, tem vídeos a respeito de cada um dos elementos da narrativa, a respeito de gêneros literários, tudo bem divididinho, bem organizado. Já esse curso de extensão da PUC, tem vídeos bem curtinhos, muito concisos, e um material teórico um pouco mais extenso, um material de leitura um pouco mais extenso. Então, geralmente vai ser essa pessoa, que é organizador, ele vai propor atividades e vai trazer materiais, seja em vídeo, seja em texto, enfim, que estimulem o pensamento, a reflexão desses oficinandos ou desses alunos. E também tem essa troca de textos, essas sugestões para melhorar o trabalho. Então funciona, pelos cursos que eu estou fazendo, parece-me que funciona mais ou menos assim, um curso de escrita criativa. Tá, gente, eu acho que é isso por hoje. Tem um monte de coisa que eu queria falar e eu acho que dá para eu falar mais a respeito disso em outros vídeos. Focando, assim, falar, hoje eu vou falar especificamente a respeito de tal coisa, ou então a respeito de tal livro, porque tem muita coisa sobre o que falar quando se trata de escrita criativa, quando se trata de arte, quando se trata de produção, da nossa produção, né? Em algum outro momento, em outro vídeo, eu vou comentar com vocês um pouco a respeito de por que não é uma oficina de escrita literária, por exemplo. Mas isso a gente deixa para outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui não vai nem subir no YouTube de tão gigantesco que ele vai ficar. E a internet aqui não vai colaborar. Então um beijo para vocês e até o próximo vídeo.